Eu vou falar sobre a biografia do escritor Afonso Henriques de Lima Barreto, conhecido como Lima Barreto. Bom, ele nasceu em 1881 no Rio de Janeiro. Afonso teve sua vida marcada por algumas trajetórias de dificuldade financeira, o racismo e problemas de saúde mental. Afonso era filho de um topógrafo e de uma professora. Ele foi um dos poucos escritores negros que teve destaque no início do século XX. Para se sustentar, ele teve que trabalhar como funcionário público e como jornalista. Na sua época, Lima Barreto foi bastante criticado devido não seguir os padrões estéticos nem do simbolismo e nem do parnasianismo. Ele tinha uma visão crítica social política e isso fazia com que as elites atacassem ele. Porém, nos dias atuais, ele é um dos grandes escritores na literatura brasileira, fazendo com que ele tenha um grande destaque. Vou falar sobre os principais eventos históricos brasileiros da época do autor Lima Barreto. Para entendermos melhor o que estava acontecendo no Brasil, é importante olharmos para o final do século XIX e início do século XX no Brasil. Na época do triste fim de Policarpo Quaresma, o Brasil vivia grandes mudanças. A monarquia tinha acabado em 1889 e começava a república, mas com muita instabilidade. Houve várias revoltas, como a Revolta da Armada e a Guerra de Canudos, que mostrava a insatisfação do povo. O governo era controlado pelas elites, com a chamada política do café com leite, e o povo era excluído das decisões. No começo dos anos 1900, o Rio de Janeiro passou por reformas forçadas e surgiu a revolta da vacina. Quando a população protestou contra a vacinação forçada, tudo isso gerou um clima de tensão e injustiça, que Lima Barreto criticou no livro, mostrando como o idealismo do Policarpo Quaresma não combinava com um país tão desigual. O contexto histórico da obra do triste fim do Policarpo Quaresma, né? A obra ela tem lugar no final da monarquia e no início da Primeira República, né? A Primeira República ela se inicia em 1889. No dia 15 de novembro ela é proclamada, né, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Os militares, juntamente com o Deodoro da Fonseca, eles derrubam o Visconde de Ouro Preto, fazendo assim com que a Primeira República seja proclamada. Após a proclamação da República, o país vivia um regime dominado pelas oligarquias rurais, né? A política do café com leite. Essa política ela era marcada por corrupção, autoritarismo, muitos ideais republicanos, e isso frustrou muito essas ideias, né, de república, porque o país ele tinha uma ideia grande a ser executada, uma ideia até, né, considerada boa, mas não era assim que acontecia. Muita hipocrisia, né? Prometiam coisas que não eram cumpridas e isso foi revoltando cada vez mais a sociedade. Inclusive o Lima Barreto ele critica, né, a ineficiência da política na época da Primeira República. No finalzinho do livro, o Policarpo Quaresma ele se envolve na revolta da Armada, que ocorre em 1893. Nesse conflito, né, que é entre o Exército e a Marinha. Essa revolta da Armada, ela acontece no mandato do Floriano Peixoto. O mandato do Floriano Peixoto que se inicia em 1891 e tem seu fim em 1894. O Floriano Peixoto ele assume após o Deodoro da Fonseca renunciar, né, à República do Brasil, renunciar à presidência. Bom, agora eu vou falar sobre o estilo de linguagem do autor na sua obra. Em O Triste Fim de Policarpo Quaresma, podemos perceber que tem uma linguagem bem clara, direta e contém bastante ironia.
Lima Barreto, ele sai fora do padrão dos escritores de sua época e ele tenta chegar mais perto possível de uma acessibilidade ao leitor comum. Isso reflete em seu compromisso em aproximar a literatura à realidade social brasileira, rompendo totalmente a ética pura formal e promovendo um discurso mais crítico e engajado. Sua narrativa é construída com sarcasmo e um tom amargo, especialmente para mostrar a ingenuidade de Policarpo Quaresma diante do país que não corresponde aos seus ideais patrióticos, e na sua obra o autor contribui para reforçar a crítica social presente na obra. Vou falar como a obra está dividida. A obra O Tristinho de Policarpo Quaresma, escrita por Lima Barreto, está dividida em 3 partes, cada uma representando uma fase da vida do protagonista e a evolução ou desilusão de suas ideias nacionalistas. Primeiramente temos o Patriota, que é quando Policarpo defende ideias nacionalistas exageradas demais, como tornar o Tupi-Guarani a língua oficial. Ele é ridicularizado e internado como louco. Temos também o Agricultor, que é quando ele vai para o campo tentar modernizar a agricultura, mas ele enfrenta a corrupção e abandono, frustrando seus planos. Temos o Militar, que é quando ele apoia o governo durante uma revolta, mas ao denunciar injustiças, ele é preso e acaba morrendo, vítima de seu idealismo. Bom, vou falar de alguns temas da obra, né, do Lima Barreto. Primeiro ponto é o nacionalismo exacerbado, né, porque é claro, nítido demais o quão o Policarpo valoriza o Brasil, né, o quão ele romantiza o país como algo bom, algo bonito, de uma cultura vasta e boa, né? E esse nacionalismo, ele acaba fazendo com que o Policarpo seja meio ingênuo e que ele não enxergue, né, os problemas reais da sociedade brasileira da época. O Policarpo, ele valoriza tanto a cultura do Brasil que ele põe em pauta a proposta de adotar o tupi como língua oficial do Brasil, né? Então, ele tem uma valorização extrema para a cultura brasileira. Outro ponto que dá para entrar aí na obra é as críticas, né? E a burocracia do Estado brasileiro, porque a obra ela critica muito a ineficiência e a corrupção governamental, e aí mostra o quão o Estado não está preocupado com a sociedade, né? E quando alguém tenta dar ideias de mudança, eles oprimem, porque, né, as ideias de mudança não são aceitas tão bem quanto deveria ser, né? O Estado é um Estado autoritário demais. Então, o Policarpo, ele dá ideias de mudanças, mas acaba sendo oprimido, né? Outro ponto, né, é a autoridade demais do governo, né? A violência política é muito grande. Durante o período da Revolta da Armada, o personagem, né, se envolve com o governo de Floriano e presenteia a repressão violenta, perdendo suas ilusões como um regime republicano. Então, quando ele se junta com os apoiadores do Floriano, ele vê o quão pressionado politicamente, né, e quão ruim é essa pressão política. É muito violenta. Então, o Policarpo, ele, né, ele vê, a partir do momento que ele sai e vai para o Rio de Janeiro, ele entende qual a proporção da violência política, né, do Brasil. Outro tema abordado na obra é essa alienação social, né, do Policarpo e o isolamento. Então, o Policarpo, como ele é um personagem deslocado, ingênuo, ele é incompreendido pela sociedade. Ele é visto como ingênuo, excêntrico, né? Todas as vezes que uma das suas ideias falha, ele, né, acaba sendo isolado até, né, ser
entendido como traíra e sendo preso e acabando sendo fuzilado, né? Outra crítica também, né, um tema é a crítica do conservadorismo social, né? O Lima Barreto ele denuncia o atraso cultural do país e a hipocrisia das elites, né? A resistência que a sociedade tinha de mudança, né? Então a sociedade era uma sociedade muito conservadora, que a partir do momento que ideias de mudanças eram colocadas em pauta, a sociedade não gostava, achava que, né, era um absurdo. E o Brasil era nítido que precisava de mudanças, e mudanças bruscas, né? Porque era um país muito autoritário, muito violento, e o Policarpo, ele tinha ideias de mudanças, né? Então, acho que esses pontos que são colocados pelo Lima Barreto são muito importantes para que possa ter um entendimento de como funcionava a sociedade na época, né? Da Primeira República. Agora eu vou falar sobre as pautas de engajamento social. A obra de Lima Barreto é fortemente engajada. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o autor denunciou o racismo, a burocracia ineficaz, o autoritarismo militar, a hipocrisia do nacionalismo exacerbado. Policarpo Quaresma representa o cidadão que acredita que existe um Brasil justo, culto, independente, mas na realidade é totalmente diferente. O Brasil é injusto, é totalmente corrompido, é um sistema totalmente diferente. A militância de Lima Barreto aparece especialmente em sua crítica de modelo de república vigente, que promete igualdade, progresso, mas que perpetuava a exclusão social. A sua obra é uma defesa de cultura nacional verdadeira, do respeito à diversidade e da justiça. Lima Barreto, ele mostra totalmente como o brasileiro, o cidadão, idealiza por algo que é totalmente fora do padrão que vivemos. Vou falar sobre os aspectos autobiográficos da obra. A obra ela traz vários aspectos autobiográficos da vida de Lima Barreto, refletidos principalmente no protagonista e em suas desilusões. Temos o nacionalismo frustrado, que é quando o autor e personagem amam o Brasil, mas eles se decepcionam com a realidade. Temos a crítica ao sistema, que ambos enfrentam a burocracia e corrupção, o isolamento social, que é quando Lima Barreto e Policarpo são excluídos por suas ideias. Temos saúde mental, os dois passam por internações e problemas psicológicos. E a desilusão final, que é a esperança no país, quando a esperança no país ela é destruída pela injustiça e pelo descaso.